Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer agora essa questão do Enem, na qual mais uma vez aí o examinador fez uma relação da matemática e da física, tá? Claro que a gente vai analisar a parte matemática, que é o que está sendo cobrado nessa questão. Então, de acordo com as informações que são colocadas no enunciado e também no gráfico ali, gente, é bom que você entenda bem o que significa o x e o y daquele plano cartesiano. Não envolve aqui geometria analítica nem nada, mas daí dessa forma a gente pode analisar as desigualdades que são impostas ali pela fórmula, tá? Que é a fórmula da lei universal de gravitação proposta aí por Isaac Newton. Beleza? Vamos lá? Então, vem comigo aqui e nós vamos ter o seguinte, ó, de acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre o satélite em órbita circular, então olha só, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa do satélite, inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, ou seja, gente, essa parte aqui de baixo nem era necessário nem é necessário o examinador colocar, porque ó, a força ela é diretamente proporcional aqui à massa. Enquanto que ela é aqui, a gente, ó, inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Do quadrado do raio de órbita, no caso, tá? Então, olha só, no plano cartesiano, 3 satélites A, B e C, vamos agora descer um pouquinho aqui, tá? Estão representados cada um por um ponto. Então, por exemplo, ó, este ponto A, ele está sendo representado por um ponto, o x é a massa e o r é o raio. Então aqui ó, está a massa de A e aqui está o raio de A, tá, da órbita, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio de sua órbita, tá, em torno da Terra. Beleza. Então reparem que a gente pode já fazer aqui alguma análise. A gente tem o que aqui, gente, ó? Que a massa do A é exatamente igual à massa do C. Vamos colocar aqui, ó. A massa do A é exatamente igual à massa do C. E olha só, onde é que está aqui a massa do B, gente, ó? É um valor maior, tá? Então, esses dois valores, eles são menores do que a massa ali do satélite B. Agora, em relação ao raio, reparem que o raio do A é exatamente igual ao raio do B, ó. Tá, vamos colocar isso aqui. Raio do A é exatamente igual ao raio do B. E o raio do C está aqui, ó, que é maior do que os dois. Então, esses dois valores aqui são menores do que o raio de órbita do satélite B. Beleza? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Nós vamos ter o seguinte, ó. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar a intensidade, ó, FA, FB e FC, tá, da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação e abaixo nós temos aí as alternativas. Não dá para dizer que é uma questão que envolve inequação, mas essa ideia de conseguir identificar quais forças são uma maior ou menor do que as outras, isso aí nos dá a ideia de ordem, a ideia de um valor menor que o outro, ou seja, a gente vai ter sim uma inequação, mas nada para resolver como inequação, tá bom? Então, olhem só. Por exemplo, a gente sabe que a fórmula da força é a constante, tá? Aí nós temos a massa, que é diretamente proporcional à força, e o raio ao quadrado, que é inversamente proporcional à força. Se nós pensarmos aqui, ó, a força que a Terra exerce sobre o satélite A, será o que, gente? Será K vezes a massa de A, dividido pelo raio de A, isso aqui ao quadrado. Tudo bem? Agora, a força que a Terra exerce sobre o B. Gente, olha só. Como a massa de B aqui, ó, é maior do que a massa de A, então nós vamos ter aqui o K vezes a massa de B. E o denominador aqui, gente, ó, o raio de A e o raio de B, eles são exatamente iguais.
Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, ó, raio de A é o raio de B, né? Mas como são iguais, eu posso colocar RA ao quadrado. Então, os denominadores aqui eles são iguais. Então, a força de um será maior do que o outro se o numerador for maior, tá? Como a gente tem aqui, ó, a massa de B sendo maior do que a massa de A, o valor da força que a Terra exerce sobre B é um valor maior, porque o numerador é um valor maior. Então, a gente já pode colocar aqui, ó, F de B é um valor maior, ou seja, a gente pode dizer que F de A é um valor menor do que F de B, tá? Beleza? Então, ó, os denominadores são iguais, o que vai definir qual é a força maior é o numerador. O numerador maior terá força maior. Como o numerador da força B, ali do FB, é maior, então a força que a Terra exerce sobre o satélite B é um valor maior do que a força que a Terra exerce sobre o satélite A. Beleza? Tranquilo? Vamos agora comparar quem? O A e o C. Tá? Olha só, o que a gente pode dizer em relação ao C? Então, a força que a Terra exerce sobre o satélite C é igual a K vezes. Reparem que a massa de A, aqui, ó, a massa de A e a massa de C é a mesma. Então, eu posso colocar aqui, ó, massa de A, sem problema nenhum, tá? Então, reparem que comparação entre A e C, os numeradores são exatamente iguais. Agora, o que acontece no denominador? Nós vamos ter no C, gente, o maior raio, ó. Opa, aqui é o C, né? Olha só. Aqui é o C. Então, aqui embaixo nós vamos ter denominador RC elevado ao quadrado. Então, agora nós vamos fazer o quê, gente? Comparar aqui, ó, os denominadores, tá? Então, os numeradores são iguais, agora os denominadores são diferentes. Qual terá maior força? Gente, uma fração. Uma fração, ela terá um valor grande quando o denominador for um valor pequeno. Tá? Então, se você pegar um valor e dividir por 1 milhão, o resultado será pequenininho. Se pegar o mesmo valor e dividir por 100, o resultado será maior do que dividido por 1 milhão. Tá? Basicamente isso daí. Então, é o seguinte, quanto maior o denominador, menor será a força. Olha só, como nós temos aqui, gente, ó, o RC sendo maior do que o RA, então o denominador aqui é um valor maior do que esse daqui. Se o denominador aqui é grande, a força FC é pequena. Então, FC em relação a FA, FC é menor do que FA. Então, a gente pode colocar aqui, ó, FC é menor do que FA, que por sua vez é menor do que FB. E isso aí, gente, a gente encontra aqui, ó, a alternativa correta sendo letra E de Equador. Beleza? Certinho? Pessoal, bons estudos para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!